Sérgio, qual a diferença entre os modos de foco da minha câmera? Qual eu devo utilizar para ter melhores resultados, para ter fotografias mais nítidas? Então eu vou-te explicar aqui os modos de foco, qual a diferença entre eles, quais eu sugiro que tu utilizes e o último modo de foco é o que eu uso mais no meu trabalho, tá? Então sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, sou o Sérgio Nogueira, sou fotógrafo e editor de imagens e por aqui tu vais encontrar muito conteúdo sobre fotografia e edição de imagem para tornar aí o teu trabalho cada vez mais valorizado, tá? E hoje nós vamos falar sobre foco, tá? E muitas pessoas têm essa dúvida. Sérgio, qual é o modo de foco ideal para eu fazer boas fotografias numa sessão fotográfica, fotografias com qualidade, fotografias com nitidez, fotografias que impactem o meu cliente, que surpreendam as pessoas, mas eu tenho um pouco de confusão quando nós falamos de modos de foco da nossa câmera. Então hoje eu quero desmistificar basicamente a diferença entre eles e quais eu recomendo que tu utilizes em cada situação. Se tu gostas de conteúdo como esse, deixa o like aqui nesse vídeo, isso ajuda-nos a distribuir a nossa mensagem, tu ajudas no nosso projeto e subscreve aqui o nosso canal, tá? Agora, se tu és novo, nova por aqui, relaxa, assiste primeiro esse vídeo e no final, se tiver uma informação que seja útil para ti, aí sim tu deixas o like como forma de agradecimento, combinado? Então vamos lá. Vamos falar sobre modos de foco, tá? Então sempre que nós vamos trabalhar na focagem, basicamente todas as câmaras, ou a grande maioria das câmaras DSLR, mirrorless, elas têm 4 tipos principais de modos de foco, tá? A primeira delas é o foco automático, ok? Sérgio, o que é o foco automático? Sugeres que eu utilize? Vamos lá. Eu não vou poder detalhar aqui cada mínima coisa de como funciona, porque ia ficar um vídeo bem técnico, mas o foco automático é um que eu não recomendo muito que vocês utilizem. Tem casos bem específicos que ele pode ser interessante, sim, mas em 99,9% dos casos ele não vai ser interessante, tá? Então elimina o foco automático aí das tuas opções, que vai ser mais fácil. E aí depois nós vamos falar dos mais usados, tá? O foco manual, que normalmente ele é descrito por AFM, ok? Que basicamente é uma focagem manual, tá? Ou seja, tu tens que fazer o foco manualmente aqui na tua câmera. Então eu aponto para quem eu estou a fotografar e eu vou ter que fazer o foco dessa pessoa manualmente, tá? Sérgio, tu recomendas que eu faça isso? Na maioria das vezes não também. Porquê? Porque vai demorar muito tempo, tu vais ter uma dificuldade maior em perceber se o foco está realmente feito, a não ser que existem algumas lentes, lentes mais antigas, que elas só têm essa opção de foco manual e aí não tem muito como fugir disso, tá? Mas ela vai te limitar e muito na hora de fazer a tua focagem. Então essas duas primeiras, foco automático e manual, basicamente nós deixamos de lado na maioria das vezes. Tem uma coisa, e pessoal, isso aqui muitas pessoas às vezes ficam a bater cabeça, principalmente os fotógrafos mais iniciantes, que é o quê? Às vezes na tua câmera tem um botão aqui nas lentes que muda o teu foco de manual para automático. Ok? E aí, tu tens que entender uma coisa, isso é a focagem da lente, é a configuração da lente e não da câmera. Porquê? Eu estou a falar dos modos de foco da nossa câmera. Só que, por exemplo, se tu tiveres um foco automático configurado na câmera e a tua lente aqui estiver em manual, a tua lente simplesmente não vai focar e tu não vais entender porquê. Então, muito cuidado com esse botãozinho aqui e se vocês não utilizam o manual, tenham esse cuidado para ver se o botão aqui está no foco automático, combinado? Falado isso, sobraram os dois tipos de foco mais utilizados, que é o foco single, que normalmente é o AFS, na Canon ele chama-se One Shot, ok? Aí vai mudando o nome de umas marcas para as outras, ok? Mas ele é o foco single, que basicamente eu vou lá, eu enquadro a minha fotografia, faço o foco e depois disparo. Esse tipo de foco eu gosto de utilizar, por exemplo, quando tenho fotografias mais paradas, tá? Então vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês no tipo de fotografia que dá para utilizar o foco single. Ó, por exemplo, esse tipo de fotografia dá para utilizar o foco single. Porquê? Porque as pessoas não se mexem do lugar, ou a tendência é que as pessoas nesse tipo de fotografia estão paradas, então eu posso sim cravar o meu foco e disparar. Muito cuidado na hora de usar esse foco para não ir para a frente e para trás. Porque às vezes a pessoa faz o foco lá e ela leva a câmera para a frente. A partir desse momento a fotografia
já não vai estar focada. Porquê? Porque eu mudei a minha profundidade, a minha distância da câmera até ao objeto ou pessoa fotografada, tá? Então muito cuidado com esses detalhes. Então o foco single, ele é muito utilizado para essas fotografias que as pessoas estão mais estáticas, mais paradas, ok? E aí nós chegamos no último modo de foco, que é o foco contínuo, tá? Então normalmente ele chama-se AFC. Na Canon ele tem o nome de AI Servo, tá? Então aí vai mudando, como eu falei, os modos de foco. Ó, eu só tenho que fazer um alerta aqui, que é o quê? Quando eu mostro essas fotografias, não é só o modo de focagem que é importante para ter fotografias super nítidas como essas aqui, tá? Existem outras coisas que são importantes e eu já fiz um vídeo sobre isso também aqui no YouTube, tá? Então vou deixá-lo aqui na descrição e por aqui nos cards para tu entenderes como tu podes ter fotografias super nítidas e obviamente a focagem, o modo de focagem é uma dessas coisas importantes a ter em consideração, tá? Então, voltando aqui, quando nós falamos de modo de focagem contínuo, ele é exatamente o que diz o nome. Ele é o modo ideal para fotografias em movimento. Porquê? Porque ele é um foco que acompanha o movimento das pessoas, tá? Então, Sérgio, para que é que ele pode ser utilizado? Nesse caso de fotografias em movimento, eu sempre utilizo o foco contínuo. Porquê? Basicamente, tu podes pressionar o teu botão de foco e o teu foco ele vai acompanhar o movimento daquelas pessoas ou daquele objeto que tu estás a fotografar, tá? Um dos casos muito específicos que eu utilizo esse tipo de foco são nessas fotografias aqui de saída dos noivos na igreja, tá? Não só nessa, nas sessões fotográficas eu acabo por utilizar muito esse tipo de foco também, sempre que eu quero fazer fotografias em movimento, fotografias mais naturais, fotografia mais descontraída como essa aqui, eu estou a utilizar esse tipo de foco que é o foco contínuo. Então deixa eu mostrar aqui um vídeo para vocês, ó. Esse tipo de fotografia aqui, por exemplo, ó, estou a correr na mesma direção que o casal aqui e eu consigo fazer uma fotografia muito mais natural e ter a garantia que o foco fica cravado nas pessoas, tá? Então esse tipo de fotografia aqui, ele gera resultados como esses aqui. Olha como a fotografia tem muito movimento, fica super natural e o foco está completamente cravado, tá? Ó, nesse caso até dá para ver ali o cabelo super nítido. Esse é o foco também que eu utilizo para essas fotografias de saída da igreja, tá? Porque a pessoa está a caminhar em direção a nós, aí crava o foco inicialmente. E mesmo que a fotografia tenha um movimento forte, um movimento rápido, nós termos fotografias super focadas, tá? Então esses basicamente são os 4 tipos de foco que tu precisas de conhecer e dessa forma tu já consegues ter uma independência melhor de escolher o modo de foco certo para as tuas sessões fotográficas, tá? Olha, se tu quiseres ver na prática como eu faço essas sessões fotográficas, vir basicamente do meu lado fotografar, eu vou deixar o link aqui na descrição das minhas formações completas, tá? Então clica aí para tu poderes conhecer. E agora sim, se alguma das coisas que eu falei aqui te ajudou, deixa um like aqui nesse vídeo, subscreve o canal e faz uma coisa. Deixa um comentário aqui de qual é o modo de foco que tu mais costumas utilizar e também quais são as dificuldades que tu tens quando o tema é focagem, tá? Dessa forma aí eu vou conseguir fazer mais vídeos relacionados com esse tema. E agora sim, se tu não tinhas deixado o like ainda e esse conteúdo te ajudou, deixa o like, subscreve o canal e nós vemos-nos no próximo vídeo.